Gente, como é importante a gente ter sonho e a gente jogar a coisa pro universo. E em 2020, a gente já tinha contratado para fazer a arte do futuro negócio. Sim, da pizza. Olha que loucura. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a bordo do Entre Malas e Temperos, do nosso canal. Vamos lá. Qual que é o assunto de hoje? Hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho mais do nosso empreendimento. Então vocês estão aí, ó, com o fundo da Casa Verona, que é onde a gente está atualmente. Peraí. Isso não é o nosso empreendimento, esse é o nosso sonho. Exato. É materializado em forma de empreendimento. Perfeito. Né? E aí, só que a gente vai contar essa trajetória, como que foi. Vocês já conheceram um pouquinho de mim, né, Lara, e da minha história, do João e da história dele. E agora a gente vai contar um pouco da história da Bolos de Julieta, da farinharia, da Casa Verona e até mesmo aqui do Entre Malas e Temperos. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro assunto, né? Primeiro tópico, como que surgiu a Bolos de Julieta? Essa parte fica comigo. A Bolos de Julieta surgiu comigo, Lara, e minha amiga Geisa. Nós éramos sócios na época de uma outra empresa de eventos. Então a gente estava no terceiro período de gastronomia, quando a gente criou a empresa de eventos. A Bolos de Julieta surgiu no quarto período, que já era o último. E a gente via que a gente precisava conciliar mais a renda, porque evento, gente, quem trabalha com evento sabe, né? Você manda 20 orçamentos e fecha um. E era uma empresa com 4 sócios, a gente começando, iniciando, né? Entrando em um mercado que já estava também um pouquinho cheio. E a gente teve um pouco de dificuldade de ingresso. Na realidade, não é nem dificuldade, a gente queria um resultado muito rápido, né? Que a gente sabe hoje que isso que aconteceu. E quando vinha o evento que a gente conseguia, no final ainda tinha que dividir por 4. Então a gente precisou e queria complementar a renda. Geisa, que era mais apaixonada com a parte da confeitaria, não era a minha praia, tanto que eu me arrependo que eu não fiz a melhor formação na gastronomia, eu matei muita aula de confeitaria. Eu estava na época trabalhando em 2 lugares, com o evento, fazendo estágio e estudando. Então assim, estava apertado. E as aulas de confeitaria eram uma das que eu escolhia para perder. Só que eu sempre gostei do empreender. Então a Geisa veio com essa paixão, né? Ela tinha feito um curso em São Paulo muito focado em confeitaria, um curso maravilhoso, que depois eu vim até fazer ele também. E a gente foi se aventurando ali, começamos com bolinhos caseiros. Vou até ver se dá pra gente colocar uma fotinha aqui no vídeo, vou mandar pros meninos. Muito o que a gente chamava de bolinhos afetivos. Então, cada bolo vinha com uma mensagenzinha, era a nossa ideia, passar uma mensagem além dos bolos. E aí, quando surgiu essa ideia, a gente falou, eu lembro que ela veio com a embalagem, falou, olha essa embalagem pra gente fazer. Eu falei, maravilhoso. E eu vim com a ideia da mensagem, que eu falei, para agregar valor, a gente não queria ter só o bolinho. E eu tava mais pro lado do desenvolvimento do negócio, marketing e tal, e ela com os produtos. Tudo começou dentro da minha casa. Então eu morava com uma amiga, era dentro de um apartamento, e a gente foi destrinchando essa ideia. Conversa vai, conversa vem, a gente falou, gente, a gente precisa de um nome para isso, né? Que nome que a gente vai dar para isso? A gente precisa de ser algo legal. E a gente tinha, na empresa de eventos, pegado um empréstimo, contratado uma super empresa de marketing maravilhosa, diga-se de passagem, mas muito fora da nossa realidade. E a gente investido um grande valor, né? E a gente não tinha nada. A gente falava, bolos é o nosso plano B. Não era bolos na época, a gente não sabia, né, como chamaria. É o nosso plano B, a gente não pode investir, a gente vai criar alguma coisa aqui a gente mesma no Canva e vamos lá. Nessa época o João era nosso professor, né, ele já ajudava a gente muito com os eventos, com tudo. Compra. Com compra, com eventos, com tudo. E a gente trocou essa ideia, falando, olha, a gente tá com essa ideia e tal, só que a gente não tem nome. E aí ele falou, por que vocês não colocam o nome de mulher, algo mais feminino, né? Talvez da avó de vocês. Aí a gente, não. Primeiro, como que escolhe o nome de uma avó, né? De uma empresa de 2. E segundo, nenhum dos nomes das avós a gente queria colocar no produto. E aí ele foi dando, a gente num briefing assim, foi soltando uns nomes, ele falou, por que não Julieta? Né? Aí a gente, cara, Julieta é um nome forte, né? Um nome feminino, traz a nossa essência, cada bolinho nosso tinha um nome de mulher. É romântico. É romântico. Quem baixar o nosso feed da Bolos de Julieta
vai ver lá, né? Cada bolo com o nome, com o significado do porquê daquele sabor para aquele nome. E eram sempre de pessoas próximas a gente, com as características que essas pessoas traziam para a nossa vida. E a gente amou, e logo a gente fez a referência com o filme Cartas para Julieta. Então a gente já queria colocar as mensagens. Na hora que ele falou Julieta, Cartas para Julieta, a gente falou, pronto, cenário perfeito, a gente achou o nome aí. Fizemos no Canva, no mesmo dia. Chegamos em casa, né, depois da aula, eu e a Geisa. Abrimos o Canva, eu montei, a gente foi na gráfica pertinho de casa, fez o primeiro cartãozinho de visita, muito, muito, muito caseiro, singelo, com as armas que a gente tinha na mão mesmo. E colocamos lá o nosso telefone, começamos a fazer os bolos para testar as receitas, aí a gente distribuía na faculdade, né, para professor, para aluno, para amigos, para provar. Fomos fazendo uns ajustes, fizemos uma sessão de fotos, a gente mesmo, fotografamos e lançamos no Instagram, sempre com muito cuidado, desde o início, sabe? E assim chegou ao mundo os bolos de Julieta. Ficamos na minha casa até julho de 2019, que estava chegando ao fim da nossa faculdade também. Já era um momento, gente, que minha casa não suportava, assim, era pré-preparo de evento, era bolo na sala, no quarto de visita, embalagem. E quando deu, sei lá, meados de abril, isso foi intensificando, porque eram bolinhos menores, o máximo era um bolo inglês. Só que a gente percebeu que a gente precisava de agregar mais valor, porque para você vender um produto com preço baixo, você precisa de volume. E nós éramos muito caseiras, muito pequenas, a gente não tinha capacidade produtiva para sair vendendo muito bolo. E era o nosso plano B, né, ainda nessa época. Então, a gente começou a trabalhar também com cestas de presente, do jeitinho que dava também, que já subia o ticket, já foi uma proposta bem legal. E depois, os bolos festivos, que a gente tem até muita história engraçada dos inícios dos bolos festivos, mas qualquer dia a gente faz um episódio só de coisas engraçadas na nossa trajetória. E aí, deu julho, a gente já não comportava mais minha casa e a gente teve a oportunidade de entrar em um subsolo de um restaurante, criar um ateliê. A Laço, que era a empresa de eventos, também não dava para ser mais na minha casa, não tinha a menor capacidade daquilo continuar sendo lá. E era a empresa que tinha dinheiro, né? A Bolos era a empresa que tinha boa vontade, que tinha disposição, que tinha ali a gente raça, e a Laço tinha grana, porque a gente tinha pegado um empréstimo para desenvolver ela. Então a gente se uniu, falou, vamos dividir um aluguel, né, de um subsolo. A gente soube de um subsolo que não estava sendo utilizado para nada, de um restaurante. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Se a Ludmilla, que é proprietária, ela lembra muito disso também. Eu fiz uma apresentação muito audaciosa de por que é um restaurante que, na época, tinha 90 anos de tradição, né? 90 anos de casa. Do porquê seria muito importante para eles muito legal. ter a Bolos de Julieta e a Laço lá dentro do restaurante. E eu fiz uma apresentação, gente, eu juro por Deus que eu encontrei justificativas e eu acreditava muito naquilo também. Não fui, óbvio que um pouco audaciosa mesmo. E ela me recebeu muito bem, mas hoje eu me pergunto, na cabeça dela devia estar assim, gente, essa menina tá meio doida, né? Mas tudo bem. E aí ela topou, porque também para ela era uma forma de tirar um espaço ocioso. De tirar um espaço ocioso, né? Fazer um dinheiro ali no espaço ocioso. E eu acredito também que ela fez também para dar uma empurrada na gente. Eu acho, ela, na época, a Cleusa também, tem um perfil, assim, de acreditar, né? Nas pessoas, de querer mover, de querer ir para frente. Então, eu acho que também, além de, obviamente, ser legal financeiramente para elas, também acho que teve um lado de, opa, esse pessoal tá com muita vontade e precisa de um lugar, vou ajudar eles aqui. Digo isso pela nossa trajetória, como se deu para frente. Eles nos ajudaram muito em muitos períodos. E aí, beleza, a gente foi montar o nosso primeiro ateliê. Então, a gente criou um coworking entre Laço e entre Bolos. Eu e a Geisa, também éramos integrantes da Laço, e a gente ficava lá todos os dias. A gente saía da faculdade, ia para lá. Aliás, a gente já tinha terminado a faculdade. Isso na obra era saindo da faculdade, mas todos os dias a gente acordava, ia para lá e cumpria um horário mesmo. Tanto respondendo clientes da Laço, fazendo pré-preparo quando tinha, pensando em coisas e também atendendo às demandas da Bolsa. Deu outubro, a gente fez até uma inauguração em julho, foi super legal.
Deu outubro, a Bolos foi ganhando relevância. A gente tinha conseguido entrar em nosso primeiro cliente PJ, que a gente está até hoje também, né, na Academia do Café, que recebeu a gente muito bem. Então, a gente começou a ter uma regularidade ali de entradas, ainda não enormes, mas ganhando mais relevância mesmo. Então, em outubro, eu cheguei numa decisão, falei, eu preciso de focar em algo. A Laço ainda estava caminhando, mas a gente sentia que os 4 não estavam na mesma energia, ali colocando o mesmo foco. E eu acredito muito que as pessoas têm que estar colocando o mesmo foco para as coisas andarem de uma forma justa para todo mundo. Então eu resolvi sair, falei, olha, eu vou sair, conversei com a Geisa antes, falei, amiga, eu vou dar um pause aqui, sei que a gente investiu, né, vou cumprir, obviamente, com todas as parcelas aqui para frente, mas o meu plano A agora é a Bolos. E eu quero fazer isso dar muito certo. Nesse ponto, eu me apaixonei verdadeiramente. Eu já tinha feito curso de bolo festivo e já estava amando fazer os bolos e aprender e todo o universo da confeitaria. Olha, meu plano A agora é esse e é isso, e tem que dar certo, né? Eu já estava vindo de um outro curso, não tem como dar errado mais não, agora é nossa missão. E aí ela ficou um pouco assim, ai meu Deus, será que o que eu faço? Eu sei que no dia da reunião que eu falei, vou sair. Aí ela em seguida falou, eu também. Eu nem sabia que ela ia sair. Ela, eu também, vou focar na Bolos e tal. E aí os meninos também. Ali encerrou a empresa e a gente deu continuidade na Bolos. Em dezembro, ela chega para mim e fala, o pai dela e a irmã estavam morando fora, nos Estados Unidos, que ela ia encontrar com eles. Então, que ela ia se mudar, tá lá até hoje. Inclusive, gerente hoje de uma loja de confeitaria brasileira no meio de Nova York. Então, assim, tá arrasando, tá na área. E acho que, com certeza, muito bem, e levou muito valor para lá. Eu comprei a parte dela na época, que, assim, né, era um valor nosso ali, mas comprei o que tinha que comprar. E falei, vou dar seguimento na Bolos. Nesse momento, eu me vi um pouco carente de alguns conhecimentos que ela tinha. E falei, eu preciso de buscar esse conhecimento para eu ter segurança. E fui fazer o curso que ela tinha feito em São Paulo. Isso a gente já está falando em janeiro de 2020. Fui para São Paulo, fiquei lá 2 semanas, né? A gente ficou. O João foi fazer um curso de panificação e eu fui fazer esse curso de confeitaria. Fiquei 2 semanas imersa e voltei muito animada. Assim, vou conquistar o mundo dos doces e vou fazer tudo. Comprei, eu lembro que todo o dinheiro que eu tinha restante da Bolos, eu investi lá em formas, equipamentos, produtos diferentes que eu poderia trazer e tudo. E quando eu cheguei... Ela tá me devendo uma bala que ela aprendeu a fazer lá e até hoje não fez. Vai chegar esse dia. Quem sabe a gente filma esse dia? Nossa, ó. Vai ser um presente. Tem um vídeo aí. Isso tem 4 anos e meio, socorro. Enfim, nem sei se eu lembro mais como que faz. Enfim, a gente voltou de viagem. E logo em seguida, sei lá, coisa de 1 semana, esse restaurante que a gente estava fazia um carnaval muito famoso, né? E esse carnaval fechava a rua, tudo. E eles precisaram de usar o subsolo para estocar produtos do restaurante. E aí começou a ficar uma coisa um pouco difícil, assim, né? Trabalhar com tudo aquilo no meio de estoque. Eu fui ficando um pouquinho assim, mas fui levando também, eu não tinha muita outra opção. Eu já pensava em loja física, mas ainda não era viável, ainda não estava tão assim, eu ia dar mais um tempo. E aí veio a pandemia. Nesse cenário todo, não consegui. Eu lembro que eu ia fazer minha primeira Páscoa, fazendo testes, super animada. Veio a pandemia, eu recuei. Não fiz Páscoa como dava, porque a gente morava numa casa com cachorro, pelo para todo lado. Falei, cara, não dá para fazer em casa. E nem o restaurante estava fechado. Eu não tinha acesso para eu entrar lá e fazer a Páscoa no subsolo sozinha, né, com segurança. Então, naquele momento eu decidi encerrar o ateliê para não ficar tendo um custo de aluguel durante a pandemia, que né, entrada mínima, era o que dava ali. Minha sogra, né, eu fui para casa da minha sogra na época, que ela me cedeu a cozinha gourmet dela para eu continuar com os PJs, com algumas encomendas que chegavam, mas eu diminuí esse custo e foi. Até que o bichinho da loja física veio muito forte, porque, infelizmente, muitas lojas fechando. Lá na casa da minha mãe que eu fiz o teste do Cinnamon. Foi para a loja física. Para a loja física.
como num cenário pandêmico, né, gente, infelizmente, muita gente fechando, a gente teve um cenário imobiliário também tenso, porque os imóveis ficaram desalugados, então a gente teve um momento de conseguir alugar por um preço muito baixo. Sim. Foi um período curto, mas a gente entrou nesse momento. E aí foi onde a gente alugou a primeira loja. Nesse primeiro momento era uma loja de 20 metros quadrados. O João era professor em 2 faculdades, namorado, né, parceiro, me ajudando muito, mas assim, zero intenção de entrar junto no negócio. Ele seria meu fornecedor. Então ele testava, né, você testou o cinnamon e o ouriço, né? e o ouriço de tapioca que nunca entrou no cardápio. Nunca, mas foi gostoso. Mas né? é delicioso. Só não foi viável. Só que aí essa primeira loja deu errado, a gente descobriu, enfim, umas coisas de eletricidade, a gente precisou de sair, até que a gente chegou no local onde foi a nossa primeira loja física, que fica na Fleming, aqui em Belo Horizonte, né? Onde é a nossa produção até hoje, de onde vai sair nossa parte online, enfim. E lá foi aberto com muito carinho. Só que antes da gente alugar lá, quando a gente foi procurar, eu ainda estava sozinha no cenário, eu encontrei um espaço e falei assim, meu Deus, o lugar é perfeito para a loja. Assim, para a história do Cartas para a Julieta, sabe? Um lugar que parecia muito a Itália, que é onde se passa o filme, um cenário assim que parecia bem perfeito pra gente. E aí era até mais alto do que o valor do que o plano de negócios comportava. Mas aí eu mudei o plano de negócios inteiro. Antes eu não abriria sábado e domingo o dia inteiro, era outro perfil. Falei, pra lá eu preciso de adaptar, vou ter que trabalhar fim de semana. E lembro muito do dilema que eu fiquei. Uhum. Porque você trabalhava de segunda a sexta muito e tinha um final de semana livre. E eu teria um movimento mais tranquilo dia de semana e trabalharia muito fim de semana. E antes de alugar lá, eu entrei num dilema. Eu falei, cara, a gente acabou de começar a morar junto, tá num relacionamento novo. Como que eu vou fazer isso? Porque a gente vai se desencontrar, né? E a gente teve até essa conversa. Uhum. E eu lembro que você me falou assim, amor, a gente vai fazer dar certo. Você não vai deixar de fazer isso por causa disso. Então, assim, se a gente quiser, não vai ser fácil, realmente. Eu não vou ficar lá em todas as minhas folgas. Mas, se você quiser fazer isso, a gente vai ter que dar um jeito de dar certo, porque a gente também quer ficar junto. Eu lembro que eu entrei no banho e chorei, que eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Que indecisão. É porque, assim, para quem tá aí nos assistindo, às vezes não sabe. É muito comum, né? Às vezes até que, por exemplo, quem é médico acaba se relacionando com os médicos também. Isso. E a cozinha não é diferente, né? É um lugar que a gente trabalha muito e trabalha também no horário que as pessoas... a gente trabalha para servir. Então... A gente trabalha na diversão das pessoas. E isso é um fato. Uhum. Mas como não era o meu cenário inicial e eu precisava de tomar uma medida rápida ali, e eu me encantei também com o lugar e com a nova possibilidade do negócio, eu falei, ai gente, eu vou e nós vamos dar um jeito de dar certo, e é isso. Só que, logo antes da gente alugar, assim, tava em negociação de preço durante uma semana, o João teve uma reunião no lugar que ele lecionava, que era a maior fonte de renda dele, e foi demitido, né? Perdeu a nossa maior fonte de renda ali naquele momento. E antes dele ir, eu falei com ele. Falei, olha, a gente já imaginava que seria isso. Se acontecer o que a gente está imaginando, e você quiser encarar essa aventura comigo, nós estamos juntos, porque eu acho que a gente dá uma dupla e tanto, até hoje eu continuo batendo, assim, eu acho que a gente dá uma dupla e tanto, então a gente se complementa, né? Ele viria com a parte dos salgados, com a parte do doce, também com a parte do entendimento de cozinha e know-how que eu não tinha, né? Ser formado em gastronomia é completamente diferente de ter um know-how de cozinha. Tanto que me tirava o sono, né? Como que a gente vai servir isso? Como que vai ser e tal? E ele assim, calma, tá de boa. Tá tranquilo. Tá tranquilo, eu sei onde eu tô entrando e tal. Então isso foi muito legal. E ele, no início, ficou meio assim, ai, será? Fez um com doce ali. Eu demorei um dia pra dar certeza se eu iria entrar. Isso. Aí foi demitido mesmo no primeiro dia, né? A gente não falou nesse assunto. Aí no dia seguinte, tá de pé o convite? Tá de pé o convite. E aí a gente firmou nossa sociedade ali. Fechamos o negócio e começamos a obra da primeira loja. E aí eu vou deixar você contar um pouquinho dessa primeira loja física, da nossa entrada. Sim.
da sua entrada no negócio. Tá, vamos lá, é importante salientar algumas coisas. Belo Horizonte sofreu alguns movimentos, né? Me ajuda para lembrar. A gente teve um movimento de espetinho, que foi um boom de espetinhos. A gente teve um movimento de hamburgueria, foi um boom de hamburgueria. Teve um movimento das paletas e foi um boom de paleta. E, bem, ainda não estava tão em evidência as, vamos dizer assim, as cafeterias, as docerias, né? Vamos dizer Não assim. estava. Não estava. E aí, qual foi a grande virada de chave? Quando eu falei, vou entrar. No primeiro, a Lara falou que eu fizesse com doce. Na realidade, até talvez tenha sido, mas não foi intencional. Ele foi meio que assim. Bem, será que estou sendo convidado mesmo ou está sendo meio que uma coisa, meio que um amparo, tipo assim... Aí eu fiquei Jamais nesse entende muito mais que de cozinha. Aí, beleza, aí fui, né? E aí, qual que foi a virada de chave, né? Antes seria uma loja que venderia bolos e alguns doces. Eu falei, vamos fazer um negócio que tenha salgado no meio, né? Porque a gente, assim, qual que foi o entendimento? Se a gente fizer um negócio que vende doce, mesmo que seja muito bom, a gente vai ser uma coisa que vende doce muito bom. Mas, às vezes, as pessoas que andam, assim, em conjunto, às vezes no meio daquela galera tem alguém que não gosta do doce, que gosta de uma coisa salgada. E foi uma falha no mercado que a gente encontrou, né? Que a gente já comentava sobre isso. Você via um tanto de doceria, às vezes, mas não tinha a parte salgada boa. Tinha uns salgados que não dava. E aí a gente falou, vamos fazer um negócio diferente, mas que tem uma parte salgada muito boa também. Né? E aí acho que foi essa... Acho que talvez tenha uma das minhas boas contribuições, né? Sim. E ali, então, quando a gente falou, vamos abrir ali, então a gente definiu que a gente abriria ali. Só que naquele primeiro momento, já, obviamente, sem dinheiro, éramos ali 4 pessoas, né? Vamos dizer assim, que a gente já tinha um estagiário no meio, e muita boa vontade. A gente acreditou que seria possível, seria viável a abertura daquele negócio com 4 pessoas. Mas, lembrando, né, a gente estava numa pandemia, a gente não sabia o comportamento do mercado e muito menos dos clientes. Estava tudo muito novo. Para quem não vivenciou, para quem vivenciou a pandemia, de repente hoje podia e amanhã não podia mais estar aberto. Então, isso era uma incerteza. E temo a dizer que talvez tenha sido a nossa maior sorte de sermos pequenos num momento como aquele. Com certeza. Eu acredito muito que a gente sobreviveu a esse momento. Sim. Porque a gente estava começando ali, né? Então a gente tinha um custo fixo muito baixo. Muito baixo. Então, beleza, abrimos ali e, pra vocês terem ideia, cada vez que a Lara que começou a fazer essa parte de atendimento ao cliente e tal, a Lara, quando ela ia fazer atendimento ao cliente, ela fazia uma palestra, porque a gente não tinha cardápio físico. Eu ficava rouca. Lembra? Ela pegava, assim, um comboio de clientes, colocava na frente, na vitrine, palestrando sobre, né? A gente não tinha cardápio. Mas ali eu vi que isso faz muita diferença na venda. Total. Aquilo ali foi uma escola para mim maravilhosa. Né? Então a Lara conseguiu já ter esse atendimento, né? Chamar um cliente pelo nome, já começar a entender qual que é a rotina da pessoa. Então acho que isso daí, assim, a gente já tinha um bocado do que seria a identidade da Bolos, né? Vamos dizer assim. Eu falei com a Lara desde o começo. Bem, se for para abrir, eu faço questão de ter água na mesa de graça para o cliente. Sim. Por quê? Porque eu acho que é uma forma de você atender bem a pessoa. E de ser um local acessível. Né? A gente sempre prezou muito por isso. Que seja produtos de excelente qualidade, porque a nossa essência é o que a gente acredita, mas que também seja acessível. Né? Que, nossa, uma vez no mês, todo mundo vai conseguir sentar num lugar bacana. E se sentir bem naquele momento. E se sentir bem. Tá? Então, assim, aí acho que essa questão da Laura palestrar sobre os alimentos, ela vem também nessa questão de acolhimento. Então, foi muito sobre isso. Então, de pouco em pouco, assim, a nossa equipe foi crescendo, foi aumentando. A gente foi entendendo as melhores formas de evoluir, de crescer, né? E eu não sei se eu já entro hoje sobre como que foi essas divisões. Você acha que a gente entra hoje? Sobre... De cargo, não. Acho que isso é um papo mais para frente, um próximo vídeo futuro. E aí, naquele momento ali, a gente começou a entender que a gente estava fazendo um trabalho que era diferente no mercado, que existia um nicho, que existia uma carência, que as pessoas gostavam,
E que comumente, a gente fazendo um trabalho bom, comumente a gente escuta, bem, quando eu aposentar, eu vou abrir uma cafeteria, porque talvez a gente pareça ser uma coisa fácil. Isso é positivo, isso é legal. A gente leva leveza para a pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem a noção do quão trabalho dar o nosso trabalho. Mas ok, que bom que ela não tem essa noção vindo do nosso suor, né? Isso é positivo também, tem um lado legal. E ali, então, a gente fez a coisa acontecer, né? Aumentava, às vezes, um produto, entendia a sazonalidade, entendia o mercado também, foi um divisor de águas. Sim. E um novo mercado, né? Porque a gente entrou com uma expectativa de pandemia e a realidade era outra. Eu lembro, a gente deu algumas entrevistas na época sobre esse comportamento do cliente pós-pandêmico mudou muito. E a gente sentia muito no nosso acolhimento ali que era isso que eles precisavam. As pessoas não estavam saindo de casa só para comer. Sim. Porque por muito tempo era isso, comida, né? Foi um commodity, não era mais. O serviço ali era o grande diferencial de tudo. Era a conversa, as pessoas queriam laços. A gente ficou por muito tempo isolado, mesmo que de máscara. Quem é que está por trás ali daquela máscara? Então, as relações interpessoais, a gente viu que se não tivesse aquilo ali, não daria certo. E pra gente também, porque a gente também vinha desse lugar de carência, né? Tava todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo. E ali, então, foi esse movimento de entender e de fazer a coisa acontecer. Eu acho que, assim, antes de tudo, nasceu um sonho. Depois desse sonho, teve muito trabalho, e tem até hoje. Do trabalho, então, fez nascer, então, uma ideia de algo novo, que acho que frutificou, né, e fortificou na necessidade, que a gente fez uma interpretação da necessidade do cliente. Houve, então, uma adequação do produto. Então, a gente renovou. Criamos, então, o produto como a Bolos é hoje. Isso sempre muito de olho no nosso cliente final. Então, todos os nossos produtos eles foram suscetíveis de melhoria com o tempo e são até hoje, de acordo com o que a gente vê que há necessidade do nosso cliente. O café da manhã começou no formato, a gente fez uma readequação para ter um melhor serviço de café da manhã. E faz até hoje. Faz até hoje. Essa readequação é constante. Né? Eu acho que esse exercício, é claro, desde que não fira a nossa essência. Mas há sempre uma procura para um trabalho melhor, mais sadio, mais saudável e com uma melhor entrega. Acho que isso daí é a nossa inquietação saudável de empreendedor, acho que vem daí. Sim. E aí foi crescendo, né? No mesmo lugar, a gente estava falando aí de uma loja, a gente começou com 5 mesas. Eu acho que, se eu não me engano, não tenho certeza, se eu não me engano, a primeira ideia foram, onde não aconteceu, 21 metros quadrados. Isso. Aí houve um lugar que a gente pensou em alugar e não aconteceu, porque não poderia acontecer. Tinha um prédio em cima. E aí, quando a gente foi para esse lugar de hoje, aí é que tá, se eu não me engano, são 68 metros quadrados. Mas assim, eram 5 mesas. Sim. Tá? 5 mesas que comportavam uma comportava 4 pessoas e as outras 2. Sim. E a gente, isso a gente tá falando de novembro de 2020, né? A gente saiu de lá em novembro de 2023 com 22 mesas. Pensa como... Foi. A gente foi mutuando, né? E com uma fila de espera de 1h30, que não dava conta de comportar realmente mais naquele espaço. Não dava. Né? Houve essa necessidade, essa leitura da necessidade que a gente teria de ter um espaço para receber melhor as pessoas, já que nós nos preocupamos bem com essa questão do atendimento acolhedor. Houve a necessidade do banheiro, que a gente tinha também, né? Outras adequações do espaço físico, né? Que a gente queria dar uma entrega melhor para o cliente. A música e aí afins, né? Então a gente teve essa preocupação e acho que houve uma sucessão de novas vontades para a gente chegar onde a gente está aqui hoje. Sim, só uma volta que eu acho que é legal de falar a cada mesa que a gente ia colocando, a gente não saiu de 5, a gente não pulou de 5 para 22. Não mesmo. A gente sempre teve a preocupação de crescer devagar, para não perder em qualidade. Então, assim, nossa, a gente está servindo aqui 5, chegamos num tempo legal, vamos pôr mais 2 mesas, lembra? Aí a gente ia e comprava mais 2 mesas. Acho que dá para pôr mais 2. Vamos pôr mais 2. A gente começou, a gente tinha uma comandeira. Exato. Aí, depois de um tempo, a gente vai comprar mais uma comandeira. Então, assim, foi... E o mesmo com a equipe. A gente foi sempre contratando até hoje. Devagar. Então, a gente tenta não dar um passo maior que a perna. A gente primeiro vai sentindo a demanda. Nossa, a gente não tá conseguindo. Opa!
mais um passo. Nossa, tá legal aqui, ó, tamo acomodado, mais um passo. E eu acho que esse é um fator determinante também Sim. para a gente ter chegado aqui, Sim. né? Que a gente não imaginava fez nesse loucura, período. né? Não, e não imaginava nesse período que tão cedo a gente estaria num lugar como esse. Sim. Mas, beleza. Isso a gente tá ainda, já foi pro final lá, da primeira Sim. loja. Quando a gente estava em 2021, Ah, eu sou em péssimo de novembro de 2021, a gente teve uma pessoa que trabalhava com eventos e tal, falou assim, nossa, vocês precisam de conhecer um lugar, que eu tive uma ideia de, quem sabe, levar vários locais para lá, tipo o local da primeira loja física. E eu acho que vocês teriam tudo a ver, a proprietária da casa também acha que tem tudo a ver e tal, vocês serem a cafeteria, vamos lá conhecer? E a gente passou, era uma casa que a gente sempre... E rapidinho, isso é muito legal, porque a gente vê o nosso negócio, os nossos clientes veem como a gente vê. Isso, total. Então, a leitura que as duas pessoas fizeram foi muito dentro do que a gente Do que a gente queria, exato. E aí a gente viu uma casa linda, que a gente já achava linda, que era nosso caminho de passagem. Falei, nossa, que lugar maravilhoso. E na hora que a gente entrou, um lugar enorme, e a gente assim, nossa, que sonho. Mas a gente já sabia o que a gente queria também. Sim. E a gente sabia que a gente não queria um local compartilhado. A gente queria um local nosso, para a gente não ter alguns problemas que a gente tinha anteriormente. Sim. E ter o local inteiro só pra gente era completamente inviável, inimaginável. Sim. E a gente, assim, com um aperto no coração, falou, não é o momento para isso e que seja um bom negócio, né, para eles. Corta para julho de 2022. Julho de 2022. Sim. A proprietária da casa procura a gente novamente, junto com uma outra pessoa, para a gente tentar fazer de novo algo compartilhado, uma ideia e tal, mas já com mais pessoas envolvidas. A gente participou das reuniões, né? Falou, cara, legal a ideia, né? No projeto, assim, tudo muito lindo, mas vai dar problema, né? A gente falou isso a longo prazo, vai dar problema em algum lugar, e nas reuniões a gente viu que talvez a gente se tornaria até uns administradores do espaço, e a gente não queria isso. A gente falou, nosso negócio não é isso, nosso negócio é o nosso negócio. Então, não vai rolar. Só que aí lá veio a ideia assim, e se a gente tirasse do papel a parte de pizza, que é a especialidade do João, que a gente sempre teve vontade. Isso você tá falando 22. Julho de 2022. É. E se a gente tirasse do papel isso? Uhum. Aí a gente focou. Então vamos lá. Isso foi 22 que a Lara tá falando. Isso. Porém, olha só que loucura. Gente, como é importante a gente ter sonho e a gente jogar coisa pro universo. E em 2020, a gente já tinha contratado para fazer a arte do futuro negócio. Sim, da pizza. Olha que loucura. Verdade. Em 2020, a gente já tinha feito a arte da pizza. Que a gente sabia que um dia viria ao mundo, não sabia quando, nem como. E já tinha feito também a inscrição para logomarca. Sim, né? para o registro da marca, tudo isso, é verdade. A gente não sabia quando viria, mas a gente sabia que um dia viria ao mundo. E a ideia do nome veio, né, da logo que a gente queria ver, e falou, agora, vamos deixar isso pronto na gaveta, né? E aí, quando veio essa oportunidade em 2022, a gente falou, bom, para a casa se tornar viável, a gente alugar ela inteira, teria que tirar do papel também algo com um ticket mais elevado, porque o ticket de cafeteria é um ticket baixo para um espaço desse tamanho. E aí veio a ideia da pizza. Lá a gente pode colocar a pizza, trazer a farinharia, né? Que é a nossa segunda marca. E por aí vai. Isso tudo acontece, gente. É muito legal a gente pensar nisso. Porque a gente sempre pensa, né? Nos produtos do pão, da panificação. Isso. Né, da padaria. Pizza é um produto do pão, mas a gente queria dar uma evidência, a gente precisaria de dar uma evidência para ela de uma forma diferente, Sim. né? Já que é uma das especialidades mais fortes do João. E já tinha marca e tudo. A gente já tinha um outro formato na cabeça, né? Para ser desenhado ali. Só que ainda assim, a gente foi negociar o aluguel inteiro, a gente foi pôr na ponta do lápis, a gente falou, putz, a Bolos ainda não tinha capacidade de segurar isso aqui sozinha. Então a gente falou, cara, vai ser muito arriscado
a gente ir no escuro, assim, agora que a gente tá consolidando. E a gente já tava num boom de cafeteria. E diferente do que, assim, muita gente acha assim, ai, mas concorrência, não sei o quê. Não, A gente concorrência gosta. é ótimo, a gente adora. E aí, na rua que a gente tava, foi abrindo uma cafeteria atrás da outra, e as pessoas falavam assim, né, cliente, ih, tá abrindo outra. A gente falou, ih, ótimo, vai vir mais gente pra região procurando por esse produto. A gente confia no nosso produto, a gente confia no nosso serviço. Óbvio que a gente sempre tem o que melhorar, né, e busca sempre isso. E a gente gosta de gente que faz coisa legal. Isso. Então, se o nosso, vamos dizer assim, fala concorrente, eu nem falo Não, concorrente, nosso falo nosso parceiro. amigo, nosso parceiro, faz um produto bom, ele vai trazer mais gente para a região. E o setor vai se fortalecer, né? ótimo. Como um todo. As pessoas vão dar mais valor aos produtos da cafeteria, ao momento de ir para a cafeteria, a isso aqui nesse bate-papo. E foi o que aconteceu. Sim. Quando deu um boom da cafeteria, ao invés do nosso movimento cair, de se dissipar, não, tinha mais público para isso. E a gente foi crescendo, fazendo fruto do nosso trabalho também, dedicação ali, né? Arriada. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, em julho, quando a gente foi negociar todo 2022, a gente falou, cara, queremos, é um sonho maravilhoso, mas tinha que fazer muitas adequações, e a gente falou, não vai ser viável financeiramente, vai ser um tiro. Deu outubro, veio novamente, a proprietária procurou a gente, falou, olha, eu quero muito o negócio de vocês lá. Porque ela tem uma história com a casa, que ela, né, muito legal. E o que acontece? Ela procurou a gente e falou assim, olha, gente, eu quero muito vocês lá. Vocês falaram que não tinha capacidade, né, financeira no momento, e eu recebi uma outra proposta. Eu vou abaixar o preço, então eu vou chegar numa outra proposta. Antes de fechar com a pessoa, eu quero ver se com essa proposta vocês ficam. Porque eu quero muito o negócio de vocês. Mas eu preciso de alugar, né? Então, assim, se vocês não cobrirem, eu vou ter que alugar. O que eu acho legal dessa história é que ela acreditou na gente. Acreditou. E a gente também, sempre passava na porta da casa. Via o aluga-se e a gente, assim, sem poder vir, a gente falava assim, a gente ainda vai vir para esse lugar. A gente ainda vai vir para esse lugar. Tem a vontade, né? Tem um sonho. Tem um sonho e uma energia canalizada ali, né? A gente vai vir para esse local e tal. Então, acho que ela comprou o nosso sonho. Isso. Ela tornou também viável. Ela é uma parceira incrível com a gente. Incrível. E a gente também fez valer. Sim. Né? Eu falo que a gente respeita a casa, inclusive. Né? Então, isso é muito... Não sei, poderia vir outra pessoa aqui, mas talvez, não sei se respeitaria como a gente respeita. Sim. E tanto, eu acho que era para ser, a gente já estava tão assim, que do período de julho para outubro, que parece ser muito pouco, quando, obviamente, ela também fez uma oferta que foi mais ainda arriscada pra gente. Foi. Ainda arriscado, ainda foi um passo um pouco... Um medo, né? Um medo audacioso, mas que a gente acreditava que com a pizza, né, daria tudo certo. E assim a gente veio pra cá. Foi no peito mesmo, né? No peito. A gente aceitou a proposta, falando, vamos fazer acontecer. E viemos pra Casa dos Sonhos, fechamos o contrato. Descobrimos uma gravidez em sequência. Que paralisou um pouquinho a correria das coisas, né? A gente tinha uma data prevista para abertura, a gente teve que segurar, fizemos projeto, mas tudo no tempo maravilhoso de Deus. E assim, a gravidez veio na hora exata, a Cecília veio na hora exata e a loja foi inaugurada também na hora exata. Porque foi o período incrível que a gente teve de maturação e de contínuo crescimento no outro negócio. A gente realmente veio para cá num momento que lá não comportava mesmo. A gente começou a ter muita reclamação por não comportar. Entende? Então, assim, eu acho que talvez se a gente tivesse vindo antes, essa necessidade não seria tão grande quanto foi gerada durante esse período. O legal também é que eu liguei para um amigo também que tem uma pizzaria muito boa aqui na região. E aí contei para ele a história toda e tal. Ele falou, não, peraí, vou te colocar em contato. Me colocou em contato com o pessoal que produz o forno, o pessoal da Fornoflex. Aí eu já conversei lá com o dono de lá, o Ney, um grande amigo também. E aí ele foi e falou assim, vai para São Paulo. O Marcos também, que é o meu amigo, falou, vai para São Paulo também. E aí a gente já tava grávido, né? Então eu falei, nossa, será que eu vou para São Paulo e tal? E aí eu entrei e falei, vou para São Paulo. Fui para São Paulo. E aí para lá eu fui conhecer os fornos, fiz um pequeno curso com eles. E aí eu me recordo muito, né? Assim, como tudo de fato é um sonho, é uma vontade, né? Quantas vezes eu já tinha olhado o forno no computador e fiquei assim, desejando, mas com medo, com receio, olhando, pesquisando outros fornos.
E aí fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, adorei, conversei com o pessoal. E Fez eu um acho muito curso? legal. Fiz o curso. E o pessoal também comprou a ideia. Isso é legal, porque a gente vende o sonho também. E aí A eles. gente quer trazer parceiros para o nosso sonho, a É, gente acredita nisso, né? e aí eles vieram, então, falaram, não, você vai comprar o forno. E aí eu Eu comprei vou dar um jeito de você conseguir comprar o o forno, forno. porque a gente não podia comprar assim, né? Compramos o forno. Gente, nesse dia, na hora que eu entrei no trem, no metrô, aí liguei pra Lara, eu tava assim, ele me deixou lá na Eu acho que eu estação. tenho essa foto também. Cara, eu tava chorando, velho. Porque assim, eu não. É um sonho, eu trabalho com pizza e sei lá quantos anos tem. E eu não imaginava, né? Assim, é um forno que é um forno caro? É caro. E no curso mesmo, muita gente falava, eu não vou comprar esse forno, não. Olha o preço desse negócio, é muito caro. Falei, cara, você tá falando que isso aí é preço, isso não é preço. Você tem que entender valor. Você tá com uma ferramenta. Então, a gente não coloca preço assim, não é assim. E aí as pessoas às vezes não entendem, né? Então, assim, é um custo que às vezes ele assusta, mas você está vendendo, você tem uma concepção, você tem uma proposta. Não estou Uhum. dizendo que é o forno. Você tem que vou montar um delivery. Tem que ser esse forno. Tem outros fornos. Até mesmo da Fornoflex tem outros fornos que vão atender muito bem também. Mas é entender que, às vezes, aquele produto vai trazer o seu sonho também. Sim. E esse forno foi um sonho, né? Então, assim, a gente vem de uma sucessão de sonhos. E muitos sonhos a gente cria juntos também. Isso é muito legal. Quanto casal mesmo e quanto parceria, né? Sim. E aí lá em São Paulo, então nós compramos esse forno e eu chorei, porque eu não botava fé que eu voltaria daquela viagem com um forno desse. Eu acho que ele se materializou a farinharia, né? Porque a farinharia é a nossa parte de pizzas, a nossa marca de pizzas. E hoje, aqui, né, o que é a Casa Verona, essa casa que a gente tanto fala? A gente nomeou ela. E muita gente fala assim, uai, cadê? Não é Bolo Julieta, não é farinharia? O que é Casa Verona? Boa. Que é esse espaço que a gente está gravando para vocês. Nada mais é do que a nossa casa, né? Então, falo que isso daqui é o nosso lar, é o que a gente acredita. Nossas marcas são o nosso externo, é o que a gente externaliza para o mundo e é a nossa essência ali. Então, aqui dentro da Casa Verona, a Casa Verona é um espaço que comporta a Bolos de Julieta, a farinharia, o Entre Malas e Temperos, que é esse projeto que também é fruto disso tudo, acontece aqui, vai se destrinchar de várias formas, né? Com gravação de vídeos, com aulas, com muita coisa. E é aqui que gira o nosso eixo. A gente quis concentrar tudo em um local e a gente precisou de dar uma nomenclatura, né? Porque não é só a Bolo Julieta, não é só a farinharia, não é o Entre Mares e Temperos e não é a Lara e o João, né? É um complexo que agrega todos esses lugares. E Verona, em homenagem ao filme Cartas para Julieta, que é onde passa a história, né? Que é em Verona, na Itália, e nós, como os descendentes italianos e amantes da cultura, da gastronomia, etc., a gente já quis trazer para o nome também essa primeira imagem, né? O que a pessoa vai encontrar aqui? Que tipo de pizza que a pessoa vai encontrar aqui? Né? Referência a quê? Cara, eu acho que os 3 nomes foi eu que dei. Foi. Os 3 nomes. Foi mesmo. Farinharia foi eu contando o caso. A Bolos foi a sugestão, a Julieta foi a sugestão. Sim, e a Verona. Casa Verona foi mesmo. a ambientação. Tá aí, ó. Se tudo der errado, tem um novo negócio. Vendendo seu peixe já. E assim veio a criação, né? Do Casa Verona, que é esse espaço lindo que é a nossa vida. E em seguida a gente tira aí do bolso mais um novo, velho projeto, que é o Entre Malas e Temperos, que a gente já fez a apresentação, né, aqui no vídeo, do que é, do que a gente vai trazer, só voltar aí no primeiro vídeo do canal que vocês vão ver direitinho, mas também é outra realização de um sonho e que não deixa de ser um braço da Casa Verona. Igual quando a gente apresentou o projeto para a nossa equipe, isso também é um fruto, assim como a farinharia, como a Bolo de Julieta, o Entre Malas e Temperos também vem como uma vertente para a gente, além de criar conteúdos e trazer, né, coisas para fora daqui, também trazer para dentro. Sim. Né? Que é a nossa essência. É isso. É isso, né? Isso. Esse daí é um pouquinho da nossa bagagem. Um pouquinho da nossa bagagem. E assim, acho que tem
muito a vir ainda. A gente está em constante mudança, graças a Deus. Em constantes melhorias, entendendo o processo, readequando quando precisa. Volta um pouquinho, avança mais um pouquinho. E assim a gente vai caminhando. Né? É isso. É isso. Já deixa um convite? Pode deixar? Vai lá. Né? Quem estiver em Belo Horizonte, quem for daqui, ou quem estiver a passeio, para poder visitar a gente, conhecer um pouquinho de perto a nossa história. Veio de avião, a gente tá no caminho, hein? É verdade. Tem estacionamento, a casa é linda. Aconchegante, sempre de portas abertas. Funcionamos aí de terça a domingo. Os horários aí, vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Sim. E é isso, gente. Compartilhem, curtam, comentem, marca a gente, manda lá pros amigões. E aí, essa é um pouquinho da nossa Ajuda a história. divulgar o nosso trabalho. É isso. Né? Um beijo e até a próxima. Até a próxima.